pode aplaudir ao Senhor. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Amém. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Todos felizes, irmãos, com Deus. Amém. Todos felizes por ser salvo em Jesus. Amém. Pergunte ao seu irmão do lado se ele está feliz por ser crente. Pergunta: você é feliz por ser crente? Aleluia, glória a Deus. Amados, nessa noite nós estamos aqui com expectativa bem grande, uma expectativa gigante para poder aprender um pouco mais de Deus, amém? A Bíblia Sagrada diz que o maior desejo de Deus é que nós cheguemos ao pleno conhecimento. E se Deus tem esse desejo de que você chegue e que eu chegue, irmãos, ao pleno conhecimento, é porque existem muitas coisas de Deus para que nós viemos aprender com o Senhor. E nesta noite, queridos, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, se você estiver aqui desejoso para aprender de Deus, você vai sair daqui aprendendo, amém? Você vai sair daqui com aquilo que você está no coração para receber, convicto que já é seu, em nome de Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, de número 15, capítulo 15. Nós, durante esses dias, esse mês o mês passado de agosto e esse mês de setembro, nós estamos ainda ministrando sobre a questão do tema oração eficaz, oração que prevalece, a oração que dá certo. E a gente já está para mais de um mês vendo a palavra de Deus diante da questão de oração. E hoje, irmãos, eu creio que nós vamos concluir essa série de ensinos sobre a oração eficaz, a oração que prevalece. E nós vimos aí o que é oração, nós vimos é preciso orar, nós vimos a oração que dá certo, louvado seja Deus, a oração portanto nós também vimos, e depois nós vimos aí os princípios básicos para a oração, amém? Que foi o culto passado, a semana passada, e hoje nós vamos ver os inimigos da oração. Será que existe inimigo nas orações, irmãos? E se existe, como eu creio que existe, são muitos, nós vamos vê-los de uma forma detalhada, alguns dos inimigos que você precisa tomar cuidado. Porque se você não tomar cuidado, a sua oração, ela não é atendida. Porque se existem inimigos, eles têm a finalidade, eles têm o intuito de fazer o contrário, para que a sua vida não seja alcançada ou atingida naquilo que ela é para ser atingida por Deus. Mas glória a Deus que nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que vai falar conosco, e essa noite será uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Aleluia. Todos encontraram João capítulo 15? Diga: eu sou um crente de oração. Eu sou um crente de oração. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 7 diz assim: João capítulo 15, versículo de número 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Nós vemos que para nós sermos alcançados nas orações, ou para a sua oração, ou para o seu pedido ter resposta de Deus, existe uma condição que o próprio Jesus estabeleceu, dizendo sobre o fato de pessoas permanecer nele, e ele na pessoa. Por quê? Se houver esse acordo, se houver essa entrosação entre você estar em Cristo, porque é opcional estar em Jesus, amém? Nós não servimos a Jesus de uma forma obrigatória. Amém, amado? Amém. Você já pode começar esse culto olhando para alguém do lado e dizendo assim para ele: você é livre. Você é livre. Aleluia. Então nós não estamos em Jesus porque alguém nos obriga. Nós estamos em Jesus porque nós queremos permanecer em Jesus. Então Jesus, ele disse que se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, que é o que Deus instrui, o que Deus fala, o que nós temos de base da palavra de Deus, permanecer em nós,
porque também é opcional deixar ou não a palavra de Deus em nós. Porque a palavra de Deus, ela não é resumida simplesmente em ostentar uma Bíblia. Você não tem a palavra de Deus só porque você manuseia uma Bíblia. Você não tem a palavra de Deus porque você pega a Bíblia, apanha debaixo do braço e sai pelo meio da rua, e alguém vê você e você saúda alguém com a paz do Senhor, porque você está com uma Bíblia. Em estar portando uma Bíblia, em estar com uma Bíblia debaixo do braço, em estar carregando uma Bíblia, não quer dizer que Deus vai ouvir a sua oração. Mas Jesus está dizendo que se permanecermos nele, e as palavras dele em nós, que é os ensinamentos, a forma de aplicar o que nós temos ouvido, nós deixando, irmãos, a palavra em nós agir. Porque tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas ela não permite a palavra lhe orientar. Você já ouviu algum crente dizer assim: quem manda sou eu, tem que ser do meu jeito? Você conhece alguém assim? Aleluia. Pois eu quero lhe dizer que se você está aqui hoje e você tem pensado que é do seu jeito, que é você que sabe, que é você que faz, que é você que manda, eu quero lhe dizer, você não vai ter sucesso na vida. Mas se você é aquele homem, aquela mulher, aquele crente que diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, se prepare para a sua vida ter mudança a partir desse culto. Porque, amados, nós estamos vendo uma palavra, nós estamos aqui expostos a essa palavra e nós precisamos permitir essa palavra nos orientar. Essa palavra de João 15:7 está dizendo que se você permanece e as palavras dele estão em você, porque, preste bem atenção dentro desse texto, as duas condições que é aparente, que é visível no texto, somos nós que decidimos. Você pode examinar esse texto comigo, por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecer em vocês. Permanecer em vocês. Então as duas formas, quem vai decidir é você. Se você vai estar em Jesus, e se você vai permitir a palavra dele estar em você. Você percebe que não é Deus que vai fazer nada? Você percebe que não é a igreja que vai impor nada para você dar certo? Você percebe que a sua vida não depende de um milagre para ela produzir hoje? Ela depende de que você tome uma atitude de permanecer em Jesus. Porque muitas coisas se levantam para você não permanecer nele. Muitas situações vêm contra você para você não estar em Jesus. Mas sabia que quem decide, mesmo mesmo diante de pressões, mesmo diante de adversidades, é você? Então levante a mão assim, amado, dê um tchauzinho aqui pro pastor e diz: eu não vou desistir. Diga, animado, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Aleluia. E se as minhas palavras também estiverem em vós, porque é você também que vai decidir se a palavra vai ou não permanecer em você. Tem muita gente, irmãos, que vem à igreja, que vive dentro de uma igreja, que vive dentro de uma organização religiosa. Mas você pode perceber que essas pessoas entram dias e saem dias, entram meses e saem meses, vem ano e vão anos, e as suas vidas continuam a mesma. E algumas pessoas ainda até pior do que quando chegou na igreja. Por quê? Porque elas pensam por estarem na igreja, por estarem indo a uma igreja, por fazerem parte de uma organização religiosa, as suas vidas vão mudar. Estão enganadas. Porque quem muda vidas não são a igreja. Quem muda vidas não é diretamente pessoas mudando pessoas. Ninguém tem esse poder. Mas o que muda vidas é a palavra de Deus. Então a palavra, ela tendo espaço, ela tendo a oportunidade, como nós nessa noite, estamos aqui, jovens, irmãs, irmãos, crianças, dando oportunidade. Irmãos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, é você quem decide a questão de permanecer nele, em Jesus, e das palavras dele permanecer em você. Então, diante dessa questão, você é livre. É você quem sabe o que precisa fazer.
Então você já sabe que se você permanece nele, e ele permanece em você pelas palavras dele, o que isso resulta para você? Tudo que você pede, você recebe. Amém? Então aí está o sucesso da oração. O que te garante o retorno de uma oração? Permanecer em Jesus, não negando Jesus, e permanecer também que as palavras dele me orientem. Porque se eu permaneço nele e as palavras dele me orientam, está em mim, tudo que eu peço, eu vou ter. Amém? Concluindo o versículo, me acompanhe por favor, versículo 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes. Em algumas traduções fala pedireis tudo, e tudo vos será concedido. Então nós vamos falar sobre a questão de inimigos. Quando nós olhamos a pronúncia inimigo, é como se nós víssemos o próprio diabo. Você pode falar inimigo? Inimigo. Mas diga assim, meio com a cara franzida, diga inimigo. Inimigo. Não é uma pronúncia agradável. E quando nós dizemos, quando a gente fala inimigo, irmãos, a gente já traz um som que é algo tenebroso. Mas você sabia que o significado de inimigo, ele vai suavizar a forma de como as pessoas veem o inimigo? É como se que o inimigo não fosse o inimigo. Pastor, agora que eu não entendi nada mesmo. Inimigo sempre vai ser inimigo. Mas, quando nós paramos para entender o que quer dizer inimigo, a essência do inimigo vai se desfazer. A figura de que as pessoas as veem como um bicho de 7 cabeças, como um demônio, como um bicho papão, como algo horrível, como um saci pererê. Deus é mais, como a mula sem cabeça. Não é culto do frocólio não, amém, amados? É culto da palavra. Mas é para você entender que a pronúncia inimigo, quando nós falamos inimigo, ou percebemos que alguém diz assim, alguém é o meu inimigo, quando a própria Bíblia diz que o diabo é o nosso principal inimigo, a gente faz uma encenação, nós conseguimos, irmãos, pensar, projetar uma coisa tão horrível que é o inimigo. Mas quando nós paramos para entender o que quer dizer inimigo, na sua essência, ele não tem essa aparência. Por quê? Amados, dobre aqui a atenção, por favor, porque é uma introdução muito importante que eu julgo muito importante para te alcançar no culto de hoje. Quando nós paramos para ver a essência do inimigo, ele não tem a forma que muitos veem. Porque se ele tivesse a forma de que muitas pessoas a veem, as pessoas nunca seriam pegas pelos inimigos. Quando nós analisamos a palavra inimigo, nós entendemos que é uma palavra que suaviza o lado do inimigo. Porque, amados, se nós não pararmos para entender, a gente sempre vai cair em precipícios do inimigo, porque a gente não se prepara contra ele. Muitas pessoas se deparam diante dos inimigos, e inimigos, irmãos, em todas as áreas da vida. Não é só os inimigos da oração, embora o nosso foco central hoje, o nosso tema central hoje na série de oração que prevalece, da oração eficaz, é os inimigos da oração. Mas entenda, se o inimigo, se ele se manifestasse a nós, como nós imaginamos que seria a palavra inimigo, nós nunca teríamos ele como inimigo. Ou melhor, nós nunca teríamos precisão de enfrentar o inimigo.
Porque ele sempre que se manifestasse, ele viria com uma cara feia. Ele viria sem os dentes da frente. Ele viria pintado de vermelho e preto e com os chifres. Ele viria parecendo uma cobra. Ele viria com uma mula sem cabeça. E as pessoas logo se guardariam do inimigo. Nunca seriam atraídas pelo inimigo. Mas inimigo, guarde bem, é algo que é suave. Você já ouviu acho que não é bem um termo, mas é um filme. O título de um filme dizendo assim: o inimigo mora ao lado. Se as pessoas soubessem que o inimigo morasse ao lado, elas não teriam comunhão com as pessoas que ele está no lado. Mas preste bem atenção que o desfecho dessa história do filme é que são os melhores amigos. A pessoa que, ao decorrer, ao desfecho do filme, vai se manifestar como inimigo, que vai matar, vai fazer uma desgraceira total com uma família, ele no começo é bom dia, boa tarde, o que faz aqui de bom para comer leva para o vizinho, tudo que tem festa, tem lá momentos agradáveis, convida os vizinhos, então eles vivem em harmonia. Então o inimigo, preste bem atenção, ele nunca se manifesta dizendo: eu sou o seu inimigo. Alguém já entendeu alguma coisa aqui, irmãos? Eu não vou parar isso aqui enquanto eu não alcançar todos. Que ainda tem irmãos falando assim: meu Deus, me ajude a entender. Não se preocupe você, o objetivo de Deus é que você alcance o pleno conhecimento. Então levante a sua mão e já declara: o pleno conhecimento eu vou obter neste culto. Então o que acontece? Quando nós, perdão irmãos, quando nós estamos preparados, contra algo, muito dificilmente nós cedemos aquelas tentações, nós erramos, nós fraquejamos. Porque você se prepara. Um exemplo: você vai passar um precipício e você sabe que ali mora, ou ali existe um precipício. O que você vai fazer? Você vai se cuidar de todas as formas para você não cair no precipício. Amém? Então você consegue passar aquele precipício com êxito. Você chega do outro lado intacto. Por quê? Você sabia que existia um obstáculo, um precipício. Então, você se precaveu. Você se preparou antes. E com o inimigo? Se o inimigo mostrasse que era inimigo, nós nunca teríamos, irmãos, o permitir, a condição de cair do inimigo. Mas a palavra de Deus mostra, preste bem atenção, que até o diabo, até Satanás, ele se suaviza em relação a não mostrar que ele é o diabo. Ele se suaviza para não mostrar que é Satanás. Porque se ele vem mostrando que é Satanás, que é o inimigo, as pessoas nunca caem na de Satanás. Você quer ver um texto bíblico que mostra que ele se suaviza, que ele tenta disfarçar o que ele é de certo hoje, o que Satanás é? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios. Amados, hoje o culto promete, amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14. Preste bem atenção. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você acabou de ouvir o quê?
que o próprio Satanás, ele tem disfarce. Porque se ele vem de fato como ele é, irmãos, vai estar o mundo todo correndo dele. Imagine você passar em um lugar e ver uma multidão assim, corre, corre, o que está acontecendo? Vem Satanás! Amado, nem você vai ficar. Você vai passar, querido, sebo nas pernas, nas canelas e vai dar no pé. Mas Satanás, ele tem esse cuidado de não se deixar, ser identificado com o que de fato ele é. Então a Bíblia diz que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então existe, irmãos, muitos inimigos inseridos na sua vida. Preste bem atenção, não diretamente na sua vida, mas perto de você, para lhe impedir que as suas orações sejam alcançadas pelo Senhor. Existem muitos inimigos camuflados que você desconhece. Abra sua atenção, por favor. Preste bem atenção. Existem muitos inimigos, como eu te disse, que moram do lado, camuflados, e que o principal objetivo dele, tratando-se dos inimigos da oração, é fazer com que as tuas orações não sejam atendidas. Eita! Se você pudesse entender. Amado, não se preocupe nem que a gente saia daqui hoje meia-noite. O culto já começou às 20 horas, amém? Irmãos, nós precisamos entender que o inimigo, ele não é como as pessoas pensam. Deixa eu dar um exemplo claro, ainda além da palavra. Quando uma pessoa, ela se decepciona com uma pessoa que ela tanto amou, que ela tanto teve amizade, meu Deus, e depois o resultado é: eu não sabia que fulano é assim, se tornou meu pior inimigo. Comia no seu prato, bebia na mesma caneca que você, dormia na tua casa, usava tudo que era teu e se tornou o pior inimigo. Se você soubesse que essa pessoa no futuro seria isso, aqui comigo, aqui, seja sincero com você, como seria o seu comportamento com essa pessoa? Você entendeu o que é inimigo? O inimigo sempre vai estar disfarçado. O inimigo, por isso que dá-se esse nome a ele. E o crente, irmãos, guarde aqui a sua atenção, por favor. E o crente passa desapercebido na questão do inimigo. Porque quando ele lê a Bíblia e fala inimigo, quando ele ouve alguém dizer, ele sempre está preparado para ver o cão. Eu sou o diabo. E ele sempre se decepciona, porque ele nunca vê o diabo na figura que ele exatamente é. Então ele vai falar assim: eu estou cansado, eu estou sempre esperando o diabo nunca aparece. E com isso você vai se cansando, porque o diabo nunca se aparece para você na real como ele é. Satanás nunca se manifesta com chifre, com pé de boi e nem com os dentes saindo fogo. Então você se dá por cansado e fala: o diabo não quer nem aparecer para mim. Quem Deus faz? Ele é inimigo. E inimigo, ele tem a essência de não se mostrar como inimigo. O inimigo, ele sempre vai existir e sempre vai estar camuflado para que ninguém saiba que ele está mais perto do que imaginam. Merecia até um fundo musical tenebroso hoje nesse culto. Sabe por quê, amados? Imagine, porque se as pessoas soubessem que o inimigo é o inimigo, e que o inimigo está perto, que o inimigo está rodando, que o inimigo está ali, que o inimigo está lá, as pessoas teriam cuidado do inimigo. Mas então as pessoas, elas vão e vêm e não se preocupam com o inimigo, porque elas querem sempre que o inimigo se apresente a elas como um bicho
de 1000 cabeças. Um outro exemplo sobre o inimigo é que as pessoas às vezes são furtadas na rua, são roubadas na rua, por pessoas que muitas das vezes vai estar bem alinhadas, bem arrumadas, bem perfumadas, e de preferência com uma agenda, com uma pasta na mão, se apresentando como um executivo. Eu me recordo num tempo muito longe, muito distante já, graças a Deus, que eu e a Ruth, nós estávamos no centro de Campinas, e nós nos deparamos com o inimigo. E aquele homem que foi o nosso inimigo, ele não estava com cartaz dizendo: eu sou o seu inimigo. Ele não veio dizendo: se prepara, porque agora eu vou lhe atacar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Os inimigos sempre estão, eles sempre existem, eles sempre estão camuflados, eles sempre estão se disfarçando. E nós vamos descobri-los hoje, aonde ele está, impedindo que a sua oração não se manifeste ao teu favor. Então, irmãos, quando o dicionário Aurélio, ele diz assim, que inimigo é aquele que não é amigo, que tem ódio de alguém, pessoa hostil, contrária, adversa, que prejudica e que é nociva ao outro. Quando eu tirei um tempinho, o tempinho pequeno que me sobrou, eu fui estudar em relação a nocivo. Porque quando o dicionário da língua portuguesa me deu que o inimigo é alguém nocivo, irmãos, eu me deparei com coisas poderosas. Coisas, queridos, que entenda que quando a gente vê nocivo, vem de inocência. Quantos estão nesse culto, diga: eu estou vivo. Aleluia. Quando a gente se depara com a palavra nocivo, vemos que o som é de inocência, é algo que é tranquilo, é algo dócil, é algo que não inspira tanto pavor, que não dá pavor, que não traz um certo tremor. E sabe o que quer dizer, irmãos, nocivo? Aquele que age contra alguém. Às vezes a gente fala assim: mas fulano é tão nocivo, e a gente pensa que isso é um tributo, um adjetivo de bom. A gente se confunde, irmãos. Nocivo é alguém traiçoeiro. Nocivo é alguém que está pronto, não vai se aprontar para poder prejudicar o outro. Nocivo é alguém que já está de pé à cabeça, armado, para poder trazer dano a alguém. Então esse é o inimigo. Esse é o inimigo. O inimigo sempre vai estar preparado. O inimigo nunca vai estar longe de você. O inimigo nunca ele vai estar longe. O inimigo sempre vai estar perto. Ah, meu Deus, guardai-nos de todo mal, amém. Sabe por quê, amados? Porque o principal objetivo do inimigo é prejudicar a sua vida, é parar a sua história, é fazer com que você viva uma vida de atrapalhações e que nunca dê certo. Então é claro que ele nunca vai assinar uma bandeira, ele nunca vai se prontificar dizendo assim: eu estou de olho no Senhor, eu estou de zóio em você. Não. Ele sempre vai estar guardado, ele sempre vai estar na dele, esperando a hora certa. O inimigo é alguém, é uma inspiração diabólica que nos conhece. O inimigo é alguém com inspiração diabólica que nos sonda. O inimigo é alguém que sempre está com inspiração diabólica para conhecer as nossas fraquezas, para na hora oportuna ele E aí muitas pessoas falam: eu não sabia que isso ia dar nisso. É claro que você não sabia.
Muitas pessoas que criam cachorro, ninguém sabe, irmãos, o potencial que tem um cachorro. Então todos os criam. Existem os nossos, mas também existem os nocivos. E as pessoas vão criando, vão dando comidinha na boca, vão dando, né? O famoso pitbull, vai criando, dorme na cama, brinca com os filhos, pensar que não, noticiário da semana. O pitbull comeu o filho do dono, comeu um membro da família. Como? Deslacerou, pedaço para tudo quanto é lado. O inimigo dentro de casa. O inimigo mais perto do que as pessoas pensam. Então preste bem atenção que o inimigo ele não traz o peso da sua palavra. Amém? O inimigo em si ele tem uma essência que se suaviza nas suas ações e nas suas atitudes. Então aonde estão os inimigos da oração? Aonde estão os inimigos da oração? Que são as ações que existem para que as suas orações elas não venham ser respondidas por Deus. Então abra, por favor, vamos ver o primeiro inimigo. O primeiro inimigo relacionado à família. O primeiro inimigo da oração está em relação à família. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram, diga, eu sou uma bênção. Você pode dizer assim, o inimigo não vai me pegar. Eu vou dar oportunidade de você que não falou, amado, senão ele te pega. Vamos dizer na fé, o inimigo não vai me pegar. Isso, seja firme. Porque o inimigo está mais perto do que você pensa. Mas como é bom, irmão, saber as tramóias do inimigo. Você sabia que o inimigo, ou pessoas, ou adversidades que são consideradas como inimigo, ou inimigos, se elas forem analisadas, elas nunca nos conseguem atingir. Por isso que quando tem campeonato, tem seleção contra seleção, e mais no mundo esportivo, pessoas sempre têm olheiro ali, olhando formas de treinamento, olhando sempre formas que cada um se comportam. Para quê? Para poder trazer aquilo como a alta defesa. E conhecer o adversário, irmãos, que é o inimigo, nos resulta em vitória. E às vezes as pessoas, quando eu quero me referir a pessoas nessa noite, eu estou me referindo aos crentes. Eles ficam com medo de querer conhecer quem é o diabo. Até para falar bate na boca, bate na madeira, isola, pastor. Então o crente vive, irmãos, com medo do diabo, por isso que se torna o quê? Presa fácil para o diabo. Porque até falar muito do diabo, tem crente que não gosta. Pastor, hoje o culto, o senhor só falou no diabo, o senhor só engrandeceu o diabo. Amado, cada vez que eu falo o nome do diabo aqui, mais você conhece quem ele é. E ele perde para você. Vamos aplaudir, porque o diabo não é páreo para poder se salvar. Aleluia! Por que nós temos conhecimento a respeito das coisas? Porque nós ouvimos a respeito das coisas. Nós lemos a respeito de coisas. Então, irmãos, você também só vai conhecer o diabo quando você tirar um tempo para poder ler a Bíblia e saber aonde é que o diabo age. Porque tem muito crente que são pegos de surpresas. Porque fala assim, não, meu negócio é Jesus, eu quero conhecer Jesus. Ou, o diabo também precisa ser analisado. Porque se você não analisar quem é o teu adversário, o teu inimigo, você nunca vai ganhar para ele. Por quê, amado? Não só basta você se posicionar conhecendo o que Jesus já fez, e sem saber qual é o estado hoje do diabo.
Porque tem muito crente que diz e que crê que Jesus já fez e que Ele é. Preste bem atenção aqui para mim. Jesus já venceu a morte, glória a Deus. Eu sou curado, aleluia. O Senhor já fez isso. E Ele vai engrandecendo o nome do Senhor. E Ele vai dizendo tudo isso eu sou. E isso de fato é verdade. Mas Ele, quando se depara com uma situação, com o diabo, com o inimigo, Ele pensa que o diabo é um ser inderrotável. Ele fala, meu Deus do céu, o diabo é muito para mim. Ele ainda fala assim, ai Senhor, eu não vou aguentar essa luta porque o diabo está maior do que tudo. Não, amado. Agora, se você conhecesse tudo que Jesus já fez, tudo que você é, e quem de fato é o diabo, amado, as três coisas vão andar em linha. Você vai saber que ele não presta, você vai saber que ele é derrotado, você vai saber, querido, que ele não passa de cinza, e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir, amado, porque é bom demais o culto. Tem pessoas que não sabem quem é o diabo. E a intenção delas é não conhecer mesmo o diabo. Um dia eu vou pregar só sobre o diabo. Pastor, o senhor me avisa, porque desse culto eu não vou vir. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Esse culto era o culto que chovesse ou fizesse sol. Era o culto que ninguém poderia faltar. Porque é o culto de conhecer as estratégias do inimigo. Olha, já tem tema. Guarda aí, Gabriel, para a gente projetar depois. Amém, amado? Será o culto para conhecer as estratégias do inimigo. Quem ele é, como ele age. Amados, por quê? O diabo não é nada. E tem crente que perde, porque dá muita ênfase para o diabo em poder, em majestade. Querido, você já viu alguém que se disfarça sem uma outra pessoa valer alguma coisa? A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz porque ele só tem treva. Se ele mostrar de fato quem ele é, amado, ninguém, nem o mundo quer. Pena que você não entendeu. As pessoas só abraçam o que o diabo dá. As pessoas só abraçam o que Satanás oferece. Porque de fato o diabo não mostra quem ele é. Mas se ele, amado, se apresentasse, se mostrasse de fato quem ele é, as pessoas correriam do diabo. Amém, irmãos? Então vamos ver lá o primeiro inimigo da oração. Está em 1 Pedro capítulo 3. Versículo de número 7. A Bíblia diz assim, preste bem atenção. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher ou esposa, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse aqui é um inimigo, amados, que tem pego muito crente. Vive diante deles essa situação. A situação que está em desacordo dentro do lar. A palavra mostra Pedro se dirigindo aos homens casados. Mas quantos sabiam que quando ele chega nessa parte, preste bem atenção, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Quando ele se posiciona dizendo que ela, que é o vaso mais frágil, ela é participante da mesma graça que você e que todos que receberam a Jesus são. Então Pedro escreve e diz assim: tome cuidado, porque se diante desses fatos vocês não vigiarem, as orações de vocês vão ser interrompidas. A mulher que fica de cara virada para o seu esposo. Irmão,
a melhor coisa que tem que fazer quando surgir uma situação em desarmonia no seu lar é resolver o quanto antes essa questão. Porque tudo que você vier fazer após uma discussão com o seu cônjuge, com um membro da sua família, vai haver barreiras para que a sua manifestação espiritual aconteça. Vamos examinar um pouco mais esse texto, por favor, para você entender o que eu estou dizendo. Versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana no lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Mas não é porque Pedro está direcionando ao homem que esta mensagem só é para o marido. Nós precisamos, irmãos, entender que o mesmo Pedro que escreveu o versículo 7, ele está diante de um contexto. Veja o versículo de número 1, por favor. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda não são contra a palavra, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua pessoa. Sabe o que Pedro está dizendo? Que a mulher que tem um esposo, tem um marido que não é cristão, ela precisa ganhá-lo com as atitudes de uma nova vida. Ela precisa ganhá-lo com a transformação que Cristo causou na vida dela. Não é com palavra, não é com briga. Você tem que ir, você tem que fazer. Por isso que o conselho da palavra, se você é crente, se você já é salvo, procure se relacionar com alguém da mesma fé. Porque se você for se relacionar com alguém que ainda não é salvo, alguém que ainda não é cristão, você está comprando briga para você mesmo. E o inimigo pode estar morando com você. Você lembra do caso lá do colírio? Então, quando a palavra de Deus mostra, irmãos, que esse inimigo, ele está atuante nos relacionamentos familiar, e principalmente nós precisamos tomar cuidado, porque ele está camuflado para poder fazer com que as orações não sejam respondidas. E muitas das vezes a forma de você se comportar com um filho, se comportar com alguém próximo de você, isso também lhe resulta em impedimento nas suas orações. Porque você precisa viver em harmonia e em amor com todos. E muitas das vezes, quando nós ouvimos que nós precisamos viver em harmonia e amor com o nosso irmão, nós que temos família, você que tem família, esquece da sua família. Então você vive muito bem com os outros de fora, mas dentro da sua casa é um Deus nos oculta. Porque a palavra é colocada que você tem que amar alguém, que você tem que amar o seu irmão. Só que o seu irmão nunca para você foi visto que é alguém que dorme com você, que é alguém que é o seu filho, que é alguém que é o seu irmão, que é alguém que é a sua irmã, que é alguém que é o seu pai, que é alguém que é o seu avô, se que é alguém que é o seu marido, se é alguém que é a sua esposa. Também você precisa viver em comunhão com essas pessoas. Porque se você não viver em comunhão com essas pessoas, você vai ter um inimigo na sua oração. E sabe o que acontece, irmãos? A gente vê muitas pessoas dentro da igreja, muitos crentes dentro da igreja, preste bem atenção, que oram e nada acontece. Será que hoje não está em tempo de você examinar um pouquinho mais a sua vida familiar? Porque existe um inimigo que se acamufla. E ele não é visto como inimigo, mas ele está impedindo das suas orações acontecerem. No momento em que você se manifesta contra alguém da sua casa, contra alguém do seu lar,
Olha, irmãos, a palavra de Deus mostra que o texto de 1 Pedro revela que as orações são prejudicadas quando tratamos alguém que é herdeiro da mesma graça de vida que nós, de forma indigna. O que é que Pedro está dizendo? Não desconsidere esse vaso frágil, porque ela é co-herdeira. Sabe o que é co-herdeiro? Ela é participante da mesma graça que você é participante. Todos que receberam a Jesus são co-herdeiros. São herdeiros e co-herdeiros da mesma graça. Então Pedro se dirige ao homem casado, mas com o intuito de que aquela mensagem levada ao homem casado abrangesse toda a comunidade cristã, que tivesse a intenção, como está sendo hoje ministrado, para alcançar todo o convívio familiar, que o seu relacionamento com seus irmãos de sangue mude, que os seus relacionamentos com seus filhos mude, que os seus relacionamentos com o seu pai mude, que você respeite uns aos outros, porque as tuas orações não estão sendo respondidas. Vamos aplaudir, gente. Se Deus falar com você, não insulte. Preste bem atenção, que o crente, ele se preocupa, me dá um pouquinho mais de som, por favor. O crente, ele se preocupa muito em viver em comunhão com o de fora da casa. Não é assim? Saiu uma palavra de comunhão, saiu uma palavra de amor, misericórdia, eu tenho que amar meu irmão. E os de casa eu esqueço. O pau cai na folha em casa. Mas na igreja eu sou o sol tão amado. Cadê dá um cheiro? Eu te amo. E em casa o negócio está fervendo. Pai não ama filho. Filho não ama pai, não respeita os pais. A mulher quer mandar no marido. Ai! O marido pensa que é o senhorio da casa, então ele manda em todo mundo e bate em todo mundo. Está tudo errado, irmãos. Não tem como oração dar certo. Vai orar o resto da vida e nada vai acontecer se não amar o teu irmão que está dentro da tua casa. Abra sua Bíblia por gentileza comigo. Aleluia. Quantos estão chegando ao pleno conhecimento já, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Isso aqui nós estamos falando dos inimigos da oração. Você percebeu por que foi importante eu falar sobre a base do inimigo? O que é o inimigo, como o inimigo age? Porque isso aqui, irmãos, essa ministração, ela é desconhecida de muitas igrejas. Porque quando se prega amor nas igrejas, as pessoas só pensam em amar alguém que senta do lado, mas não amam os que estão dentro da sua própria casa. Só, queridos, que enquanto você desbloqueia algo na sua vida em relação a um irmão que é da igreja, outra área está bloqueada porque você não consegue amar e suportar quem mora com você. Ai, pai, perdi teu caminho de casa. Vamos aqui, aleluia. Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Amém. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. O Senhor é maravilhoso. Versículo de número 17. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Preste bem atenção, que história linda. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos o que do Pai? Herdeiro. Nós somos o que de Deus? Herdeiros. E de Cristo? Co-herdeiro. Sabe o que é isso? Nós ganhamos duas vezes. Ganhamos direto em Deus e ganhamos de tudo que Cristo tem em Deus. Então, amado, esse direito, esse privilégio, não é só do marido, é da esposa.
que Pedro escreveu e disse: trate-a como um vaso, porém frágil. Trate-a como um vaso frágil, porém lhe dando honra devida, porque ela é participante da mesma graça que você. Quando você olha para o seu filho amado, ele é crente em Jesus, você tem que ver que a mesma graça que você hoje tem, ele tem. Quando você, irmão, olhar para o seu filho, olhar para o seu marido, você, irmão, olhar para o seu filho, olhar para a sua mulher, olhar para alguém, você, filho, olhar para os seus pais, você, irmão de sangue, olhar o outro irmão de sangue, você tem que ver que aquela pessoa, ela é participante da mesma graça que você é. E aí você vai ter condição de amá-los. Aí o que acontece? Suas orações nunca vão ser impedidas. Por quê? Você está praticando, de fato, o que a Bíblia diz, para você ter cuidado com os inimigos da oração, que atua, que está camuflado em relação aos problemas familiares. E nós precisamos resolver essa questão, se possível, agora. Se você na sua casa tem um desentendimento com alguém, você precisa alinhar isso. Porque as suas orações que serão impedidas de que coisas não se manifestem em você. E nós iniciamos o culto aqui lendo João 15:7, dizendo que se você está nele, a palavra dele, de Jesus em você, você pede o que quer e você recebe, não é isso? Mas então você precisa permitir essa palavra estar, não é só você estar nele. Aleluia. Vamos para o segundo inimigo da oração. Deu dois, né? Que não vai dar para falar. São vários inimigos da oração, irmãos. Meu Deus, se eu fosse enumerá-los aqui, a gente não terminaria esse culto nesse dia e nem no dia vindouro. Porque são muitos inimigos que nós temos em questão à oração. E por que esses inimigos existem? Porque o propósito do diabo é nos mostrar, é fazer você ver um Deus que não responde às suas orações. Por isso que tem muito crente dentro da igreja que fala: pastor, você vai ter o braço. Eu já orei tanto que eu já entreguei na mão de Deus. Aí, amado, ficam clamando, ficam implorando, ficam pedindo. Mas eles não alinham a vida deles à palavra. Quantas pessoas, talvez, que você conhece, que pode ser você mesmo, que estava precisando dessa mensagem? Alinhar a sua vida dentro do lar com esta palavra. Aí você está vendo hoje que isso é o inimigo das suas orações. Que aí você ia orar, você até sentia a presença. Oh Deus, eu estou sentindo a presença, Deus me ouviu. E cadê? Nada acontece. Aí você, quando sai da oração, o pau quebra. É panela que boa. É nome que sai, aqueles nomes lindos. Amados, tem que alinhar a palavra. Tem que estreitar a vida a palavra. Porque a vontade de Deus ainda é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Então vamos mais para frente aqui. Um dos inimigos da oração. Falta de perdão. Ai, Senhor. Ô pastor, acho que era bom o Senhor dar a bênção apostólica para a gente ir para casa. Não, amado, você hoje vai conhecer inimigos que têm parado a sua vida de oração. Amém? Você vai conhecer inimigos que existem, que estão parando de você, querido, travando a sua vida em resposta às orações. Levante a mão e se me diga, a partir de hoje, o diabo não pode comigo. Isso, fale firme no nome dele, porque um dos dois vai correr, ou você ou ele. E o melhor é que ele corra, porque você é poderoso em Deus. Mas se você quiser correr, eu não posso fazer nada. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Aleluia. A falta de perdão é tida como um dos inimigos da oração. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E versículo de número 26. Você encontrou? Diz assim a palavra:
Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Deixa eu trazer uma revelação que está aqui dentro desse texto. Examine ele comigo na leitura, preste bem atenção nessa leitura. Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguém ou alguma pessoa, o que você deve fazer? Você tem que parar a oração para poder ir lá perdoar a pessoa? Não. É resolver aquilo ali na oração. Não precisa você se levantar para ir lá pedir perdão, não. Não precisa. Deus, eu estou orando aqui só um minutinho, porque agora eu vou pedir perdão. Me perdoa, por favor. Eu vou ligar para fulano, ó, eu estou aqui orando, eu preciso que você me perdoe. Não, amado. Resolva a questão na oração. Liberando verdadeiros sentimentos de amor, para que Deus veja isso lá dentro do teu coração. E outra, a atitude de quem perdoou na oração é quando se deparar com um ofensor, falar, rapaz, eu estava com saudade de você. Procurar ele e ela, abraçar. Olha, eu estava pensando em você, Deus é fiel. Eu orei ainda ontem por você. Você está bem? Eu estou ótimo. Eu nunca senti sua falta como hoje. Eu estou assim, oh Deus, obrigado em dar aquele abraço, dar aquele beijo. E cuidar para que essa comunhão não se perca mais nunca. Porque senão vai ter que resolver de novo na oração. Está orando, irmão? O Espírito trouxe alguém, como está trazendo um monte de gente agora, a sua mente. Isso que é o Espírito Santo. Não é o diabo, não. Está trazendo as pessoas que lhe feriu para você, pai, essa pessoa surgiu aqui. Não, é o Espírito Santo. Lembrando você que você precisa colocar a sua vida em linha com a palavra, para que essas pessoas... Olha, cai os inimigos aí, ó, da oração. Por isso que muitas pessoas têm orado e não têm obtido o resultado das orações dentro da igreja. Porque são pessoas que fingem, e muito bem, são artistas, são verdadeiros atores e atrizes dentro das igrejas. A questão do amor. Amo. Mas ama mesmo? Porque as suas atitudes não correspondem ao que você está dizendo. Amém? Eu digo que amo, mas tenho atitudes contrárias ao que eu estou dizendo. Isso não é amor. Você não ama o seu irmão e na primeira oportunidade que você tem, você pega um WhatsApp da vida e lasca lá uma mensagem. Você viu fulano, e você faz aquele texto. Ei! Se converta. Isso não é amar. Você está dizendo uma coisa, a sua mão está dizendo outra. Você está falando uma coisa e os seus pezinhos estão indo para o caminho errado para falar dele ou dela. Tem que resolver isso, irmão. Senão você nunca vai receber nada. Olha para o lado. Faz uma cara de paisagem. Fala assim, irmão. O negócio é permitir a palavra ficar em nós. Você viu porque nós estamos em Jesus. Quantos aqui estão em Cristo? Amado, um problema também. Que as pessoas não querem tomar uma decisão. É permitir a palavra estar neles. Porque isso aqui é permitir a palavra em mim. É permitir a palavra em você. E Jesus disse que se você está nele, a palavra dele em você, amado, é a união perfeita para o milagre manifestar. Então, irmãos, nós precisamos resolver de uma vez por todas essa questão. Então, a questão do perdão, ela é muito importante. Nossas orações são ouvidas na base de que nossos pecados foram perdoados. Mas Deus não pode tratar conosco em tal base de perdão se não tivermos a mesma disposição de perdoar com a qual fomos perdoados. Você já ouviu falar que muitas pessoas, elas querem ser perdoadas. Mas quando alguém a aflige, quando alguém a lhe fere, as pessoas não querem liberar.
recebemos o perdão de graça. Eu só vou perdoar se vir aqui arrastando. Pastor, eu só vou perdoar. E ainda ora, o quê? Faz oração, faz campanha. Deus traga na minha porta. Deus traga quebrado. Ei! Senta, dorme. Porque você vai cansar. Não vai acontecer isso nunca. Não vai acontecer isso nunca. Porque, para começo de história, a tua oração inicial não está sendo ouvida. Imagina a final, que é para trazer teu irmão quebrado, enrolado, para você ele te pedir perdão. Você entende, irmãos, como as coisas mudam quando a gente ouve a palavra? Você entende que muitos crentes dentro da igreja estão se enrolando e vivendo uma vida enrolada? Porque quantas das vezes nós vivemos com essa situação? De irmãos nos ferir, de irmãos nos falar mal, de irmãos expor nossas vidas. E a gente cobra dele. Não, muda a oração. Deus, falou de mim, ajudava ele. E procure, amado, sempre ter a atitude correspondente ao que você crê em Deus. Procure, querido, sempre ter atitudes correspondentes ao que a Bíblia diz com teu irmão. Eu já falei aqui que você quer resolver uma questão com uma pessoa que não vai muito com sua cara. Faça lá pães, faça lá bolos, vire lá um expert na cozinha, faça melhor comida. Irmão, quando for numa loja de roupa, compre uma roupa, compre um sapato e oferte a essas pessoas. E outra, é para ofertar e não é para falar não. Porque você viu a roupa, foi eu que dei. Tem muita saída que o diabo pega muito crente. Ah, você viu, só usou por isso. Ai, ficou lindo que eu te dei. Chama lá de jornal, e essa que existe, coloque ela, publique. Coloque no outdoor da entrada da cidade, foi você que abençoou o outro. Porque isso é um tipo de glória que você está querendo que o homem reconheça. Mas você, a Bíblia ensina você, a mim, fazer tudo para que ele veja. E sabe como é que faz coisa para ele ver em secreto? Eu lhe abençoo e ninguém sabe. Você semeia na minha vida e ninguém sabe. Tudo dá certo para mim, tudo dá certo para você. E o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. É porque nós fazemos de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Falta de perdão. Trava a oração. Resolva, não sei quando você vai resolver essa questão hoje, se vire. A não ser que você queira continuar vivendo uma vida de pedir e nunca receber. Amém, irmãos? Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Aleluia. Se você puder tomar nota de alguns textos, irmãos, é muito forte, tá? Isso aqui é para mudar, sim, não só a sua vida, mas mudar a sua história, mudar as suas amizades, mudar no contexto geral tudo que você tem. Aleluia. Versículo de número 23. Presta atenção como é importante liberar perdão. E quando também não liberamos o perdão que se manifesta. Versículo 23. Todos encontraram? Diga, eu estou na bênção. Diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, o homem que devia ao rei os 10.000 talentos, então ele, diante do rei, prostrou e reverenciou, e ele implorou, dizendo:
Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 27. E o senhor daquele servo, o rei, teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Olha que história linda. Vamos para o próximo versículo, que é o 28. Vamos entender esse texto de uma forma melhor. Entretanto, saindo aquele servo que devia 10 mil talentos e foram perdoado, olha o que acontece. Encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. O que havia devido 10 mil e agora havia sido perdoado, aqui comigo, ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Vamos para o desfecho dessa mensagem. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga o que me deve, paga o que me deve, eu vou te matar, eu vou te lançar no inferno, eu vou te prender, paga o que me deve. Olha que situação. Versículo 29. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Mas ele não queria acordo. Ele não quis acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu servo devedor na prisão, até que toda a sua dívida fosse saldada. O que você vê aí, amados? Você percebe que são histórias, que é uma parábola que o autor, Mateus, ele diz: portanto, o reino do céu pode ser comparado com essas duas narrativas. Alguém que deve e a sua dívida já foi quitada. E alguém que está lhe devendo, mas quer lhe imputar em morte. Isso aqui é perdão na oração, irmãos. Muitas das vezes, se é você que está devendo, você quer uma misericórdia, você quer um perdão. Mas quando é alguém que deve a você, vamos lá resolver isso. Eu vou lhe colocar na justiça. Você vai me pagar centavo por centavo. E quando você devia, o que fizeram com você? Pastor, perdoar a minha dívida. Além de perdoar a minha dívida, ainda me abençoaram com mais um tanto do que eu devia. E por não se submeter ao mesmo perdão que a palavra diz, que ele, o primeiro servo, devedor ao rei, foi perdoado toda a dívida. Preste bem atenção ao que ele falou: não venda a mim, não venda a minha esposa, não venda os meus filhos, porque eu vou lhe pagar. Mas o rei resolveu falar o quê? Está perdoado toda a sua dívida, vai em paz, você não me deve nenhum real. Aí sai aquela pessoa do tribunal, sai aquela pessoa do acerto de conta e encontra alguém que lhe deve 100 denários. Que lhe deve, irmãos, 10% de tudo que era a sua dívida. Amado, só não matou porque Deus teve misericórdia. Está na hora, irmãos, da gente nos pôr em condição dessas pessoas. Porque você só consegue amar alguém quando você se coloca no lugar dela. Você só vai saber o que o próximo passa e enfrenta quando você se colocar no lugar dele, como Jesus se colocou. Jesus, para saber a dor que um homem levava, Jesus, para saber, amados, a situação que as pessoas passavam. Deixa eu ver que oração aqui, porque já é 9h20 e eu estou pregando porque eu estou vendo ali 7h40. Era hoje, é quando você virar da meia-noite. 9h20, irmãos. Vou contar 9h30, Eu me esqueci até de ir mais adiante na mensagem. Mas deixa eu concluir esse sermão aqui para a gente ir para casa. Então, amados, nós precisamos entender que o que as pessoas cometem, o que as pessoas fazem, muitas das vezes não é porque elas querem. E nós precisamos ter compaixão uns dos outros. E suas orações só vão ser atendidas, só vão ser liberadas em questão ao perdão, quando você liberar o perdão para a pessoa que você está em dívida, que ela está em dívida com você. Porque quando era a sua vez de dever, alguém te amou, alguém teve misericórdia de você,
Alguém te pegou pela mão, te colocou de pé e falou assim, você não está só. Mas quando foi a vez dele, ao invés de você ajudar, ao invés de você pegar na mão e fazer com ele o que fizeram com você, você quer que ele sofra e que ele pague consequência. Lembre que você não quis pagar consequência. Lembre que você não quis sofrer. Não queira que os outros passem porque você também não quer. Amém, amados? Então, esta é a mensagem que o Senhor coloca para nós entendermos. As orações, elas são ouvidas com base quando nós entendemos que precisamos perdoar, assim como os nossos pecados foram perdoados em Deus, por Cristo Jesus. Amém? Não vai dar tempo a gente ver mais muita coisa, mas eu gostaria de passar uns textos bíblicos. Você pode marcar, você que está tomando nota, Tiago 3. Leia todo o capítulo 3. Vai estar falando sobre a questão de contendas, brigas e confusões. Esse é um texto muito importante que tem segurado muitas respostas de orações. Tiago 3, versículo, todo o texto, né? Dentro dos versículos 16 e 18, você vai ver que ele vai comentar sobre a questão de contendas, brigas e confusões. E essas coisas sendo manifestas, elas fazem com que mágoas e ressentimentos nasçam, brotem, ao ponto de que outras pessoas são infectadas por essa mesma situação e as orações, tanto a sua quanto de alguém que você atingiu com mágoas e ressentimentos, sejam todas bloqueadas. E aí fica um crente orando de um lado, com ressentimento e mágoa de A e de B, as suas orações não são respondidas. Fica outro crente do outro lado orando com mágoas e ressentimentos e também as suas orações não são respondidas. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai falar que quando você não resolve a questão de mágoas e ressentimentos, isso se torna ramificação para que outras pessoas vivam o mesmo que você está vivendo. Hebreus 12, 15 vai falar sobre que nós precisamos ter o cuidado, porque se nós não tivermos o cuidado, pessoas serão atingidas da mesma forma que você foi atingido. E o principal objetivo do inimigo da oração é fazer o quê? Brecar, travar, parar as orações de todos. Levante a mão lá em cima, se posicione e diz a minha oração. Os inimigos não podem parar. Mas você recebeu a palavra de Deus para poder lhe ajudar, amém? 1 Pedro 3, capítulo todo 3 de 1 Pedro, vai falar sobre a questão também de apartar do mal e praticar o bem. 1 Pedro 3, todo o texto, todo o capítulo, especialmente versículos 11 e 12, vai falar sobre que você precisa afastar-se do mal e praticar o bem. Entre naquilo, irmãos, fulano falou mal de você, eu vou também falar mal dele. Fulano me deve, eu também vou passar a dever ele. Fulano me bateu, eu também vou bater. Esqueça isso. A Bíblia não manda pagar mal por mal, a Bíblia manda pagar mal por bem. Porque você, querido, tem comunhão com Deus. A sua oração nunca vai ser interrompida quando você pratica as verdades da palavra. Então, deixe coisas se manifestarem. O importante é você saber quem você é nele. Amém, queridos? Aí a gente ia ver outras questões sobre o egoísmo, mas não vai dar tempo, amém? Mas o egoísmo seria tão bom, irmãos. Meu Pai, ia falar com muita gente. Mas graças a Deus que tem nos alcançado esta noite, eu gostaria de convidar a música, o pessoal da música, para a gente agradecer ao Senhor com uma canção. Pode ser a mesma canção que nós estávamos no começo desse culto. Aleluia. E nós vamos glorificar o Senhor. Você pode se colocar em pé. Está quase esperando o nosso horário de terminar o culto. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a você que se propôs a vir ouvir a palavra. Irmãos, estamos preparando uma outra série importante de dentro de assuntos que vai falar muito com você, vai mexer muito com a sua estrutura cristã e só vai lhe fazer crescer em Deus. Amém?
Então, os irmãos que querem acompanhar os áudios, irmãos, nós temos gravado todos os cultos de oração e postado no canal Vida de Pastor, está na internet. Você pode acompanhar, você pode oferecer a alguém. Se alguém hoje você acha que essa mensagem, que essa palavra vai mudar a vida de pessoas, ofereça essa mensagem para alguém e deixe que ela seja alcançada. Amém? Compartilhe na sua página, no Facebook, compartilhe para alguém, abaixe, grave e oferte a alguém e faça com que pessoas também sejam alcançadas assim como você está sendo alcançado. Levante a sua mão em nome de Jesus, erga a sua mão lá em cima. Eu quero que você levante a sua mão e vamos falar com o Senhor. Enquanto você vai orando, nós vamos louvar o Senhor. Amém? É isso que eu tudo, aleluia. Glória a Deus! Meu Senhor. Você vai adorar o corpo, querido, enquanto ele se manifesta. Enquanto ele está aqui novo, você fala com Deus. Resolva as questões que estão resolvidas. Fale com o Senhor o que você precisa agora fazer. Busque a orientação de Deus. Aleluia! Meu orante eu sou. Aleluia. Coloque a mão no seu peito. Vamos fazer mais uma oração. Pode segurar a base um pouco mais alta. Coloque a sua mão no seu peito, por favor, Pai. Aí está o seu povo. Senhor, tivemos, Pai, uma ministração poderosa essa noite. Conhecendo um pouco, Senhor, dos inimigos da oração. Mas nós somos, Senhor, pessoas orientadas pelo Senhor e pela sua palavra. Nós somos pessoas orientadas por dentro pelo Espírito Santo. E nós, Senhor, nunca mais vamos nos deparar, Senhor, com situações que vão fazer com que as nossas orações sejam bloqueadas. Porque todos os inimigos das nossas orações caíram por terra. E nós somos alcançados no Senhor. Nós somos libertos pelo Senhor. E nós temos a condição de Deus operando em nós. Em nome de Jesus. Mas tudo o que tenho, estou totalmente. Diga mais uma vez: tudo o que eu tenho,